eu sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e consequentemente sou um caipira. E a minha carreira publicitária não começou com publicidade, começou trabalhando no Bradesco. Eu tinha 17 para 18 anos, o meu pai tinha certeza que eu ia fazer carreira dentro de um banco grande e conseguiu o emprego para mim, me colocou dentro do Bradesco e eu fui ser quem está começando estagiário lá, né? E aí eles gostaram de mim, depois de algum tempo trabalhando como escriturário na ordem de pagamento lá em Campinas, eu fui promovido. Quando eu fui promovido, eu fui para o caixa. E aí minha vida acabou, basicamente acabou, porque eu tinha que lidar com dinheiro, cheque o dia inteiro. Vamos lembrar que essa época aí é 84, só existia dinheiro e cheque. Eu lidava com muito dinheiro, muito cheque, e eu sou péssimo com números. Então, resumindo, aconteceu que em determinado momento eu tive uma diferença no caixa gigantesca, que eu até hoje não sei o que aconteceu. O fato é que o meu caixa deu um dinheiro a menos e o banco, não sei se vocês sabem, ele não paga isso, você que tem que pagar, você é o profissional. E aí eu já estava um ano e pouco lá, já estava muito infeliz. Quando teve esse problema, eu tive que, enfim, a única coisa que eu tinha conseguido na minha vida era uma moto, eu vendi a moto e fiquei no 0 a 0, fiquei zerado, vendi a moto para pagar essa dívida e aí eu fui falar com meu pai. E aí eu falei, pai, não tem a menor condição de eu trabalhar, continuar no banco, no Bradesco, eu vou sair, eu vou tentar outra coisa. Nessa época eu estava fazendo a faculdade de publicidade e meu pai olhou para mim e falou, bom, eu fiz o que dava para eu fazer para você. Agora, que nem a música da Rita Lee, agora é hora de você assumir e sumir. Depois que eu saí do Bradesco, eu estava desempregado e eu comecei a olhar um monte de anúncio de jornal oferecendo emprego e eu acabei vendo uma coisa lá que me interessou. Eu fui trabalhar num lugar que vendia autoclaves para cocção. Tradução, panelas. E eu só fui saber que era panelas depois que eu estava lá no meio do curso, porque eles faziam todo um sistema de apresentação e suspense que você, só no finalzinho de 3 horas que você estava lá no curso, que você descobria que era panela. Foi muito engraçado porque tinha umas 50 pessoas na sala, quando eles abrem assim, tiram o pano e mostram que é um monte de panela, das 50, umas 40 saíram, levantaram e foram embora imediatamente. Então, mas eu fiquei, eu comecei a vender autoclaves para cocção durante alguns meses. Depois eu fui vender também outra coisa que eu não me orgulho tanto, que são coletores para publicidade. É lixo. Na verdade é aqueles negocinhos redondinhos que tem na rua, que você joga o lixo dentro e ali você faz a publicidade da loja, da frente do lugar, enfim. Aquilo ali eu também fiz alguns meses, até ver que eu estava com problema. E aí eu resolvi colocar um anúncio no Propaganda e Marketing. Naquela época tinha uma área grande de ofertas de emprego dentro do Propaganda e Marketing. E aí eu coloquei um anúncio. Na verdade não foi nem eu que coloquei, foi minha namorada, porque eu não tinha dinheiro para colocar, ela me emprestou, minha esposa, desculpa. E aí a gente veiculou isso e aí me chamaram na Editora 3, é um anúncio muito legal, um anúncio que fala como se fosse um homem procurando outro homem, é um duplo sentido. Foi bem legal, me chamaram em alguns lugares e eu fui contratado na Editora 3, aqui em São Paulo, mas eu estava fazendo faculdade lá em Campinas, então eu ia e voltava todo dia, aqui na William Spears, na Lapa de baixo, né? E foi uma experiência maravilhosa, apesar de muito cansativa, porque daí eu passei para a noite, eu tinha que trabalhar durante o dia e fazer à noite a faculdade, mas eu acabei de me formar e vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu já tinha saído da Editora 3 porque eu queria trabalhar com vídeo. E na Editora 3 eu só conseguia fazer anúncios, pequenos anúncios das publicações e algum rádio.
E eu era louco por comerciais. Aliás, um break. Eu descobri publicidade com a minha irmã, que ela, quando eu estava no segundo colegial, sem saber exatamente o que eu iria fazer. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada a humanas, mas não tinha ideia ainda de qual curso. Ela chegou para mim e falou, olha, está passando aqui em Campinas uma mostra, um apanhado de coisas que tem a ver com reclame, tem a ver com essas coisas que a gente vê aí no meio das novelas. E aí eu fui lá ver. E era a apresentação do Festival de Cannes, daquele ano, de 82, acho que 82. E eu fiquei completamente embasbacado. Ali eu realmente tive uma epifania, falei, meu, é isso que eu vou fazer. Eu nem sabia que chamava publicidade, eu nem sabia qual seria o meu cargo, o que eu faria, mas eu vi aquilo ali, eu falei, gente, eu acho que eu consigo pensar nessas coisas aí que eu vi. E dali eu descobri que era publicidade. E aí a coisa começou. Mas enfim, depois que eu saí da Editora 3, eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, que eu achava que ia ser maravilhoso, que eu ia fazer comerciais de TV para o Fantástico, para o Jornal Nacional, e obviamente eu acabei fazendo um filme, não era nem filme, né? Era vídeos, né? de pente, vídeos de shampoozinho, essas coisas que a gente faz para empresas, né? E aí eu fiquei lá um tempo e vi que ali também não ia dar certo, comecei a mandar ou ligar para um monte de agências. Nessa época eu conhecia as principais agências, né, pela mídia, e uma dessas agências que eu ligava todo dia, eu tinha um sistema de todo dia fazer ligação para meia dúzia de agências, pelo menos. Eu pegava um horário mais tranquilo e começava a ligar e pedia para ser atendido e para ser visto, né, minha pasta. E obviamente, 99% das pessoas recusavam. E num desses dias, eu tive a sorte de ligar para a Standard e era a hora do almoço. E aí a secretária, que era a Eliane, que depois ficamos muito amigos, que tinha a ordem de não passar nenhum telefonema para o Clóvis Calia, que era o diretor de criação, a Eliane tinha ido almoçar e o Clóvis estava lá, ele atendeu direto e eu nunca imaginei que ele fosse atender. Ele falou, alô, e aí? Eu tinha ligado, eu estava 1 mês e meio ligando para a Standard e só falando com a secretária. E aí atendeu o diretor de criação, vice-presidente. E aí eu falei, olha, eu queria mostrar minha pasta para você, qualquer hora, qualquer dia. Ele falou, vem agora. Aí eu estava na produtora, que é no Brooklyn, saí correndo, peguei o ônibus, não sei o quê, cheguei lá, quase no final do almoço. Quando eu passo para entrar na sala dele, a secretária me olha com uma cara de que vai me matar, porque ela sabia que eu tinha passado por cima dela. O fato é que eu fui falar com o Clóvis viu minha pasta, ele gostou, mas ele disse, olha, tá legal, mas faz um pouco mais, volta daqui 6 meses, dá uma caprichada a mais, tal. E ali eu vi que eu ia perder a possibilidade, obviamente, e eu falei, cara, me dá uma chance, qualquer coisa, deixa eu ficar uma semana aqui. Eu quase implorei, quase ajoelhei, quase fiz coisas horrendas para conseguir esse emprego. E aí ele ficou meio assustado com a minha reação e falou, tá bom, fica aí, fica 1 mês, máximo 1 mês. E ali começou minha carreira, para ser bem franco. Ali foi um ponto fundamental na minha carreira. Porque também é o seguinte, poucas vezes eu tive certeza na vida, mas ali eu tive uma certeza que eu não iria sair da publicidade mais. Porque o ambiente era muito favorável. Eu vinha de ambientes terríveis. E aí ali era um ambiente muito, muito fértil. Porque na Standard realmente eu aprendi muita coisa. Na época tinham grandes publicitários lá, Ivan Rotundo, Pedro Alcântara, o Aurélio Giulianelli, o Alexandre Gama, o Lula, o Lobinho, muita gente boa. O Jacques Leukovics tinha acabado de sair, o Celso Loduca tinha acabado de sair também para ir com o Jacques para montar a agência deles. Era uma turma muito boa. Naquele momento a Standard estava crescendo muito criativamente. Então eu tive essa sorte de pegar uma equipe que me ajudou muito, me ensinou muito. É engraçado porque essa coisa da hierarquia, né? Eu me lembro, eu estagiário lá, né?
E eu tinha o costume de bater na porta e pedir trabalho, pedir job. E antigamente, nós estamos falando em 88, 87, 88, é um negócio engraçado, muita gente não sabe. O redator-chefe, ele fazia os títulos. E muitas vezes o texto vinha ou para o estagiário ou para um redator júnior. O redator júnior ou o estagiário não fazia a peça toda. Ele fazia alguns pedaços da peça, era muito engraçado. Então, às vezes, vinha para mim assim, tinha lá o anúncio, tinha o título já, para eu desenvolver alguns textos. Eu acho isso me ajudou muito na formação. Tem uma passagem com o Pedro Alcântara, que era um cara que gostava de mim. Uma vez ele pediu um texto, eu fiz o texto, cheguei para ele, mostrei o texto de umas 5 laudas, né, 5 linhas. Ele olhou o texto e falou, nossa, tá muito bom, Zé. Pô, que coisa legal, tal. Mas, ó, deixa eu fazer só um comentário. Essa primeira linha aqui, ó, se você fizesse assim, assado, quem sabe, né? Talvez melhorasse e tal. Eu falei, talvez, vamos lá. Eu voltei, fiz, voltei para ele, mudei a primeira linha, ele olhou e falou, pô, agora tá perfeito. Mas talvez essa segunda linha aqui, se você mexesse um pouquinho, fosse um pouquinho mais para lá, dissesse esse tipo de coisa, não sei o quê, talvez melhorasse um pouco mais. Aí eu, tem razão. Aí eu ia lá, fazia de novo, chegava para ele com 2 linhas novas, ele falava, então, tá ótimo, hein, ó, vamos mandar quase assim, tá quase pronto. Agora, essa terceira linha. E ele mudou o texto inteirinho, meu, sem eu perceber, de uma maneira muito gentil. Muito provavelmente o texto estava uma porcaria. E ele, com a delicadeza que ele tinha, que é uma coisa que se perdeu um pouco hoje, né? Ele foi me mostrando o caminho para escrever melhor. E essa é uma história que eu levo porque eu me lembro muito bem o que aconteceu. E eu me toquei que era um texto 100% novo só depois que ele estava pronto. Ele me levou na lábia e ficou muito bom o texto e acabou. Mas depois disso, eu fiquei quase 6 anos na Standa, foi um tempo muito, muito, muito importante para mim, foi a minha grande agência de começo. Depois eu fui para Detroit com o Paulinho Leite, Ana Carmen Longombardi estava na Talent, ela também fazia parte da equipe lá, Júlio Ribeiro e o filho dele, o Rubens. Fiquei lá 1 ano mais ou menos, foi um período muito difícil, mas muito bom também. Totalmente diferente da Standa, onde eu era uma criança, eu era um moleque, eu chegava muito, muito cedo, eu sempre tive esse problema de acordar cedo. Na Standa, eu comecei uma coisa que me acompanhou em outras agências, que era de fazer amizade com os faxineiros. Porque eu chegava muito antes do horário, eu estava tão excitado de poder estar fazendo parte daquilo, eu não conseguia dormir. Então eu dormia 4 horas, saía de casa de madrugada, ia para a agência, porque estar na agência, para mim, eu estava no céu. E aí, obviamente, eu ia para a agência, que horas? 4h30 da manhã, e é essa hora que os faxineiros estão lá, limpando. E, invariavelmente, eu chegava e eles estavam limpando em algum outro cômodo, ou em algum outro lugar, às vezes em outro andar. Aí eu ficava sentado na frente da porta lá, e aí, quando eles passavam, eles me viam, e aí acontecia de eles me darem a chave. Eu não sei se eu devo falar isso, mas muitas agências que eu participei, que eu entrei, eu tinha a chave da entrada. Porque eles ficavam com dó de mim e me davam. E eu entrava e ficava lá, que nem pinto no lixo. Aí depois da Standa e da Detroit, eu fui com o Celso para a FCB, que foi um projeto maravilhoso. O Celso tinha saído da agência que ele estava, acho que a W, e foi para montar a equipe da FCB. E ali ele levou muita gente que, foi muito legal para mim. A Cristiane Maradei, o Serginho Franco, o Bali, a Karen. Foi um projeto lindo que deu muitos frutos. Ali eu fiz um comercial que mudou minha vida, que foi de Sazon. Esse é um comercial que eu fiz lá e que literalmente me abriu a porta para todas as agências, porque estourou de sucesso, o amor, aquela coisa toda, estava na música bombando e a gente fez uma junção divertida. Quando, depois de ter veiculado esse filme, muita agência me chamou, entre elas a DM9. E aí eu saí da
da FCB e fui para a DM9. Na DM9 foi um período muito intenso, um período de muito trabalho. O Nizam ele tinha acabado de perder gente muito importante, o Marcelo Serpa, o Alexandre Gama, o Eugênio Mohalen, o Lolo, várias pessoas tinham saído naquele momento da DM9, ele estava desfalcado e ele contratou um bando de gente. Da noite para o dia, em uma semana ele contratou um monte de gente. Eu fui um dos contratados e aí nós tínhamos, né, que levar adiante todo o histórico de sucesso da DM9 com as pessoas que estavam antes na DM9. Então foi um período colossal de trabalho, mas que também catapultou minha carreira. Eu fiz muitos amigos lá, trabalhar com o Nizam e a equipe toda foi um aprendizado maravilhoso. Eu acho que a minha característica de produzir bastante se encaixou no jeito que o Nizam tem de olhar o trabalho e de valorar o trabalho. Então eu sempre tive muita tranquilidade da DM9, coisa que eu sei que é difícil as pessoas dizerem, mas eu sempre fui muito tranquilo lá dentro. E chegou uma hora na DM9, eu também eu fiz quase 5 anos lá dentro, fiquei quase 5 anos. Chegou uma hora que eu falei, bom, já tinha ganhado muitos prêmios, muitos festivais, todos os internacionais, enfim. Realmente a DM9, e naquela época então, a gente liderava todas as competições junto com a UMAP, era uma briga gigante com a FNASCA também, mas enfim, a DM9 batia forte também. E aí eu comecei a ter vontade de ser um pouco mais responsável pelo todo e não só pelo roteiro. E aí eu fui buscar, inclusive quem me colocou nessa agência foi o Madia, foi um projeto que quem estava fazendo era o Justus, Roberto Justus, de revitalização de uma agência, a Nilcon, que depois virou Nilcon Bates, e eu fui trabalhar com o Justus, saí da DM9 e fui trabalhar com o Justus para ser diretor de criação. E fiquei só 3 meses. Não foi fácil, eu tive alguns problemas conceituais e aí aconteceu que quando eu vi que não ia dar certo lá, eu fui conversar com algumas pessoas e o Alexandre Gama, que é o meu brother, e naquela época a gente se falava muito, né? Ele estava também com a agência dele e tal, ele disse que soube, que sabia de uma vaga na Léo Burnet e que ia me indicar. E foi isso que aconteceu, ele me indicou, enfim, um dia depois me ligaram, eu negociei e uma semana depois eu estava trabalhando na Léo Burnet, que foi também uma experiência sensacional na minha vida. Ali sim eu já era diretor de criação, ali eu já era vice-presidente, co-vice-presidente, com o Renato Lois. Foi um período riquíssimo, um período maravilhoso, conseguimos fazer muitas coisas, reposicionamos a Léo Burnet no Brasil e na rede. Acho que os frutos disso, de alguma maneira, até hoje estão por ali, né? É uma agência que tem um poderio criativo bom e eu acho que eu comecei esse processo porque ela vinha de um problema gravíssimo com o Fiat. Eu cheguei lá na primeira semana, a Fiat me chamou lá em Betim para conversar comigo e disse que ia tirar a conta. E eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu implorei para que eles deixassem um pouco mais para que a gente pudesse provar que era possível. Eles toparam, o Murilo, que era o diretor de marketing na época. E aí o resto foi história, eles gostaram do que a gente fez e a gente continuou lá. E foi um período muito, muito, muito bom. O que aconteceu depois? Chegou um momento também que eu tinha chegado lá em cima dentro da Léo, estava muito bem, obrigado, e começou a me dar um comichão de novo. Eu tenho esse problema. Quando eu fico muito estabilizado, quando eu estou muito tranquilo, eu começo a olhar para os lados e começo a querer alguma outra coisa. Aconteceu isso na DM9, aconteceu isso na Léo Burnet. Eu comecei a querer ter minha própria lojinha.
E isso foi crescendo dentro de mim e em determinado momento calhou de eu ser jurado naquele ano em Cannes, o ser jurado em outra categoria em Cannes. Nós éramos dupla dentro da DM9 e nós conversamos bastante no Festival de Cannes juntos e, resumindo, decidimos montar a nossa agência no final de 2002. E aí montamos a Borg-E, Inteligência Criativa, que foi um sucesso do primeiro dia até o dia que a gente fez a fusão com a Lowe. Nós ficamos 4 anos e pouco sozinhos, né? 100% nacional. E depois a gente fez essa fusão com a Lowe, que durou de 2006, comecinho em 2007, até 2000, a fusão em si, né? Onde eu era sócio, 2012. E depois a Lowe virou Mullen Lowe e aí eu tirei meu nome. Aí saiu meu nome porque inclusive eu não era mais sócio. Eu vendi minha última participação. Então, depois disso, eu fiquei na Lowe de 2006 ou 2007, começo de 2007, até 2018. Né? Então foram 11 anos. Ali tudo aconteceu, nós fizemos cases maravilhosos, nós tivemos reconhecimento do mercado, dos festivais todos. Foi também um período riquíssimo, de muitas alegrias, muitos perrengues também. A gente sofreu bastante com a economia, mas no geral nós crescemos demais no ranking. Chegamos até acho que o 2º lugar no ranking brasileiro, então foi muito bacana. Essa coisa do entender a oportunidade que estão te dando, eu vejo às vezes essa molecada, elas não entendem como é difícil você estar num bom lugar. Às vezes eu vou dar uma palestra para 100, 200, 500 pessoas, enfim. Pô, e a gente conhece, né, propaganda, a gente sabe o que está falando, a gente mostra muitos exemplos. E aí acaba a palestra e não vem uma pessoa perguntar, por exemplo, se tem um estágio dentro da agência. E aí eu fico olhando para aquele bando de gente que não tem coragem, porque na verdade eles gostariam até, mas eles não têm coragem de chegar e falar, escuta, tem algum lugar? Tanto que eu tinha um procedimento de quem chegasse primeiro já ganhava o estágio. Eles não sabiam disso, ninguém sabia disso, mas numa palestra, o primeiro que chegasse ganhava o estágio. Só pela coragem de ter ido até lá. Depois, se ele fosse bom, eu ficava. Se não fosse bom, ele ia embora. Eu fiz isso com alguns. Aliás, com vários. E alguns são grandes publicitários hoje. Olha, eu tenho uma admiração e uma inveja gigante do profissional do marketing. Eu explico. Para você ser um bom marqueteiro, para você trabalhar em grandes empresas e fazer um trabalho que apareça e que se destaque, o profissional do marketing, ele tem que entender de muitas coisas. Eu acho isso fabuloso. Eu malemar consigo escrever, digitar um roteiro e conversar com o cliente. Mas o cara do marketing, ele sai de uma reunião onde ele vê um comercial e vai ver quanto hectolitro de cerveja precisa ser colocado naquele mês dentro da distribuição. Depois disso ele tem que conversar com o consumidor, depois disso ele tem que ver toda a parte de logística, depois disso ele tem que ver como fazer dentro das redes sociais com o cliente e manutenção do cliente, retenção do cliente, positivação do cliente, olha, monetização, são dezenas de áreas que se fundem nesse profissional. Então eu sempre admirei muito e uma coisa que eu sempre vi, pelo menos comigo, eu tenho alguns cases de muito sucesso dentro da publicidade, mas é incrível porque 100% desses cases de sucesso tem a presença e a participação do profissional de marketing da empresa. 100%. Eu não consigo imaginar uma campanha de sucesso, uma campanha rompedora, uma campanha que realmente aconteça sem a participação do profissional de marketing, seja na visão, seja na aprovação, seja na vontade de fazer algo diferenciado,
seja na coragem de peitar isso perante a mídia, que não é fácil. Então, assim, os meus cases criativos, eles necessariamente passam por um crivo e uma aprovação e uma participação de um baita profissional de marketing. Então eu admiro demais, muitas vezes nem eu acreditava que eles fossem aprovar o que eu apresentava e às vezes eu fazia isso até como um teste para ver o quanto ele era corajoso, o profissional do marketing, e eu me dava muito bem por isso também, porque eu via que eles eram profissionais muito gabaritados, muito competentes, que entendiam demais do negócio. Então é isso, o profissional de marketing, ele captura características que poucas pessoas têm. Ele tem que ser um generalista, mas ao mesmo tempo ele tem que ter especificidades. E isso poucos profissionais conseguem, né? Ver o todo, mas ver também o específico. Então eu acho que é uma profissão, primeiro, muito necessária. Acho que nunca foi tão importante ter um cara de marketing do lado do cliente com coragem. Acho que isso hoje é a matéria-prima que mais falta no mercado. A coragem para aprovar peças, qualquer que seja, de comunicação, que sobressaiam, que instiguem. É muito engraçado porque até um tempo atrás a gente fazia propaganda para que no dia seguinte essa propaganda gerasse comentários, essa propaganda gerasse discussão, essa propaganda gerasse até diferenças de opiniões. Isso era o legal. Hoje em dia eu vejo um medo muito grande das marcas de se exporem. Eu entendo que com a internet, com as redes sociais, né, com esse cancelamento que acontece, a coisa ficou mais complexa. Mas para construir uma marca você precisa ter coragem, você precisa ter propósito. E eu sinto hoje que as coisas estão um pouco mais rasas nesse aspecto. Por quê? Porque o cliente não consegue mais fincar nenhuma bandeira, ele não consegue assumir mais nenhuma posição firme, porque vem sempre alguém bater nele. Eu brinco que no mundo, né, não é nem no Brasil, tem 7 bilhões de SEMP. Todo mundo, cada ser humano é um CONAR ou um SEMP. Cada ser humano pode destruir e pode vetar um comercial, ou uma peça publicitária, ou um banner, seja o que for. E isso daí é muito complicado. Então acho que o que a gente tem que fazer é se proteger do excesso contrário, né? Do oposto, que é a bunda-molização da publicidade. A gente que tem mais tempo na publicidade tem uma coisa a nosso favor. Tem muitas contras, que é a própria idade, mas tem uma coisa que é legal, que você consegue olhar o tempo, você consegue ver as transformações. Quem é muito jovem, obviamente, não tem essa capacidade. Então a gente tem a gente compara, né? Como era antes, como era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, até 40 anos atrás às vezes. E isso nos dá uma visão crítica muito maior. Nem sempre positiva, nem sempre otimista. No caso do que vai acontecer no futuro, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no futuro, mas eu vejo algumas coisas acontecendo que me preocupam. Por exemplo, essa coisa da tecnologia servir para otimizar e para deixar tudo sem a presença humana, tem um lado que é muito bom para o criador da peça, da obra, da empresa, mas tem um lado que eu acho que é terrível para o trabalhador, porque é o que chamam de uberização, né? Quer dizer, as pessoas hoje existe um gap muito maior do que já existiu entre o dono e o funcionário. Se você pegar essas grandes empresas, seja de streaming, de veículos, de qualquer coisa, de entrega, por exemplo, e outras, de logística, por exemplo, você vai ver que existe uma grande área com poucas pessoas e uma gigante área com milhões de pessoas ganhando muito pouco.
cara que faz entrega não consegue, não tem banheiro para ir. Quer dizer, onde já se viu isso, né? O cara que nem é funcionário, ele nem é funcionário da empresa. Quer dizer, eu vejo muita gente falando, eu faço o meu horário, isso me dá uma vantagem. Eu não acho que é vantagem nenhuma. Você está sendo basicamente escravizado para ganhar uma merreca. Então você não trabalha por um salário, você trabalha por causa da conta de luz que você vai ter que pagar amanhã. Então hoje você vai ter que ficar 14 horas aqui fazendo esse trabalho e depois para pagar amanhã essa conta de luz. Quer dizer, é um ciclo que eu acho que não constrói progresso. Eu acho que constrói movimento. Isso sim. Está todo mundo em movimento. Só que essa democratização, eu não sei se pode falar palavrão, pode falar? Para mim é a democratização da merda. Porque você democratizou a coisa ruim, você não democratizou a coisa boa. Eu queria ver todo mundo ganhando bem. Eu queria ver as pessoas que trabalham em agências, que trabalham em outras profissões, não tivessem mais que trabalhar final de semana, até as 10 horas da noite, só porque está trabalhando em casa. Quer dizer, como que melhorou isso? Eu não consigo ver essa relação. As coisas, elas ficaram mais fluídas. Fluídas, você sabe o que significa fluida. Então, assim, significa que você não tem mais horário, significa que você não tem mais o teu momento, você não tem mais nada. E eu acho que as pessoas, como as estatísticas mostram, estão sofrendo, tem muita depressão por aí, tem muitos problemas de relacionamento entre casais, entre filhos, as coisas ficaram fluídas para mim, no mau sentido. Então, assim, o que vai acontecer? Eu acho que vai continuar isso, acho que vai continuar tendo esse arrefecimento. Não vejo um jeito de solucionar a curto prazo. A única coisa que eu imagino, que para mim é uma verdade, é que quem vai salvar o homem é o homem, não é a máquina. Isso eu tenho clareza. Eu acho que quem salva o homem é o homem. As pessoas estão botando uma fé absurda no maquinário, né? Nessa coisa de não precisar de gente, que eu acho que a médio prazo isso vai dar um problema, seja porque quem cuida da máquina é o homem, é o ser humano, e esse ser humano precisa estar bem, porque senão daqui a pouco vai começar a dar pau, vai dar BO, ou porque esse ser humano ele vai deixar de ser uma mão de obra, ele vai deixar e vai começar realmente a ser praticamente um escravo da tecnologia, e isso não é legal. Então, o que vai acontecer, eu acho que vai continuar com esse processo de uberização. Só vai aumentar. Mas, eu sou um otimista, eu acho que alguma hora isso vai... Como tudo na vida é cíclico, eu acho que uma hora a valorização do ser humano vai voltar maior. Eu costumo dizer que os grandes players digitais sabem há muito tempo que não existe on e off, mesmo eles sendo digitais. Se você for hoje pegar um trem na CPTM, você vai ver lá ele inteiro encapado com TikTok, com Uber, propaganda de cabo a rabo. Então, assim, é uma mídia digital, absolutamente nativa digital, fazendo uma das coisas mais antigas do mundo, se não for a mais antiga, que tá dentro de um trem. Você vai pegar um ônibus e você vai ver Facebook, você vai ver TikTok fazendo propaganda em abrigo de ônibus. Então, assim, às vezes eu acho que o publicitário, ele gosta de modinha e ele compra alguns conceitos que simplesmente nunca existiram, mas que foram comprados por eles para fazer o ponto do on, do off, de ter uma disputa. Nunca houve on e off, sempre foi tudo a mesma coisa. O que é comercial de TV? Se não é uma coisa digital, se não é uma coisa audiovisual. Então, assim, o que muda é a plataforma. Vai ser uma tela de computador ou de televisão? Não sei, não faço a menor ideia. Ou de trem. Ou, olha isso, hoje tem televisões em todos os pontos de ônibus. Quer dizer, é a grande bobagem, balela, que muitos publicitários ainda repetem. Mas eu acho que a coisa está andando, eu acho que realmente uma hora isso vai decantar. Eu conheço já clientes
que já não compram essa briga, já não querem mais saber disso e, muito pelo contrário, buscam uma sinergia absoluta. E isso é bom. Agora, com relação à agência de propaganda, eu acho que o que está acontecendo hoje é que, também como tudo é cíclico, depois de um período de consolidação de multinacionais, que aconteceu nos últimos 10 anos, nós estamos vivendo um período onde a personalização ela é mais importante. Então, os donos de agência estão voltando a ter um protagonismo importante, um protagonismo fundamental, e isso é muito bom. Eu vejo algumas agências cujo dono está lá trabalhando, não é uma multinacional, não está na Bolsa de Nova York, não está em outros países, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu acho que, como tudo é cíclico mesmo, esse pessoal, esse tipo de agência vai crescer muito ainda. E, obviamente, serão comprados lá na frente. Olha, adoro falar de academia, porque eu treino bastante, pedalo, nado, corro. Então, academia é comigo mesmo. Eu acho que a Abramark é fundamental, não só para quem trabalha hoje no marketing, mas para as gerações futuras. Esse pessoal, eles precisam saber o que aconteceu, o que está acontecendo para resolver os BOs lá da frente. E ter dentro dessa academia pessoas tão talentosas que contribuíram tanto para o mercado, seja de cliente, seja de marketing, seja de publicidade, seja de criação, seja de produção, eu acho que é uma coisa que vai trazer muitos frutos para as gerações que estão chegando. Eu sempre falo que o bom e o ruim de ser mais velho é que você consegue ter uma linha do tempo maior. E isso pode ajudar demais essas gerações futuras. Então, assim, vida longa a Abramark e, o Madia é um deus, Fabinho também fazendo um trabalho maravilhoso. Espero que eles continuem por muitos anos ajudando a profissão.